Livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 9 a seguir. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus, pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve no livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, e a Esmirna, e a Pergamo, e a Tiátira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, cingido pelos peitos com o cinto de couro, com o cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Louvado seja o nome do Senhor. Este que era semelhante ao Filho do Homem, que apareceu ali para João, era o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui nós lemos essa passagem no livro de Apocalipse, que é a revelação do Novo Testamento, que é um livro de revelação, um livro profético, onde ali se encontram as profecias que vão ainda se cumprir. Muitas delas já estão se cumprindo, já se cumpriu, e muitas delas ainda estão para se cumprir. Então agora nós vamos ver agora o apóstolo João, servo do Senhor Jesus, um dos discípulos que era João, o qual Deus deu a João as maiores revelações. João foi o homem escolhido, o apóstolo escolhido por Deus para tecer diversas revelações que Deus só deu a João. Os demais discípulos do Senhor Jesus eram usados na cura, eram usados para pregar, eram usados para curar, eram usados para expulsar demônios. Nós sabemos também que o apóstolo Paulo foi o escolhido do Senhor para escrever as 13 epístolas do Novo Testamento, as 13 cartas de Paulo. Mas a João, Deus deu um ministério diferente. A João, Deus deu um mistério de visão, de revelações futuras. Nós podemos ver aqui que João, ele era um dos discípulos que não só estava ali relatando algo presente, porque Jesus tinha morrido, ressuscitado, ido para o céu, tinha pouco tempo. Então Jesus, quem foi esse João? João foi aquele que deitou a sua cabeça no ombro do Senhor. Ele amava tanto a Jesus, ele amava tanto o Senhor, que a vontade dele era ficar deitado perto do Senhor Jesus. Ele amava tanto Jesus que ele colocava a sua cabeça no ombro do Senhor. Então, diante desse amor que era tão grandioso, o Senhor o escolheu para trazer as revelações proféticas, as revelações futuras. Então, diante disso agora, a história, o texto nos narra dizendo que João estava sofrendo grande aflição. Por que ele estava sofrendo grandes aflição? Porque agora João, ele foi preso, ele estava em prisão, e João foi levado preso em prisão para a ilha de Patmos. Patmos era uma prisão que ninguém queria ir, era uma ilha prisional que ninguém queria ir, era uma ilha que era apenas pedra, era uma ilha que os prisioneiros tinham que quebrar pedra dia e noite, até a sua morte. Quem era levado para a ilha de Patmos era a sentença
A pior das sentenças que uma pessoa poderia receber naqueles dias, pelas autoridades de Roma, era ser levado preso para a ilha de Patmos. Então agora João se encontrava aprisionado, porque nós sabemos que quando Jesus morreu e ressuscitou, nós sabemos que a igreja primitiva, os discípulos sofreram inúmeras perseguições. Muitos foram mortos, foram aprisionados, perseguidos, humilhados, afrontados, receberam açoites. Pedro recebeu muitas açoites, chibatada. Apóstolo Paulo recebeu 40 chibatadas, e ele disse, menos uma, porque eu não quero, ele ia receber 39 chibatadas, mas ali ele falou assim, eu não sou digno de receber as 39 chibatadas, porque o nosso Senhor Jesus também recebeu as 39 chibatadas. Então o apóstolo Paulo recebeu 41. Então, diante disso, nós sabemos que a igreja, todos os discípulos, todo o povo de Deus, a igreja sofreu ataques, perseguições, foi levados para morrer dentro das arenas. Quando eles convocavam os cristãos, quando eles levavam os cristãos aprisionados, eles colocavam eles dentro de uma arena, e ali eram milhões de pessoas na arquibancada assistindo os cristãos serem mortos, serem devorados pelos leões. Olha só o quanto que a igreja de Deus sofreu. E eu e você, o que nós passamos? Às vezes nós passamos uma afliçãozinha ou outra, já achamos que passamos demais. E o povo da igreja primitiva, os nossos irmãos na fé, os nossos irmãos da igreja primitiva, quantos sofreram, quantos passaram privação. O apóstolo Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo, levou diversas chibatadas, foi crucificado e morto. Paulo ficou preso por 14 anos sem poder anunciar essa palavra. Perseguição. Levou inúmeras chibatadas, diversos açoites, oprimiram os cristãos, humilharam. E agora Tiago foi decapitado, teve a sua cabeça decapitada. E o que são as nossas aflições que nós passamos aqui? Nada se compara ao que os apóstolos sofreram, ao que os irmãos da igreja primitiva sofreram. Nada se compara ao sofrimento dos nossos irmãos primitivos. Então agora João se encontrava, recebeu uma das piores sentenças que um homem poderia receber, que era ser exilado, aprisionado na ilha de Patmos. E tudo por quê? Por causa dessa palavra. Tudo por quê? Por causa do nome de Cristo. Tudo por quê? Porque eles anunciavam essa palavra. Eles ganhavam almas para o Senhor. Através dos discípulos, o Senhor operava sinais, prodígios e maravilhas. Através dos discípulos, o Senhor rebanhava vidas, edificava vidas, libertava vidas. Demônios tinham que se sujeitar diante da autoridade o qual eles ministravam essa palavra. Então, diante disso, nós podemos ver que a pior nação que oprimiu os cristãos foi a nação de Roma. Então, portanto, a igreja católica, o qual muitos aí venera, a igreja católica apostólica romana, já vem de Roma, ou seja, foi de lá que eles começaram. Depois de tempos, eles começaram a levantar essas igrejas. Então a igreja apostólica romana foi a igreja que mais oprimiu, porque veio de Roma esse nome, apostólica romana, veio de Roma para oprimir, matar e aprisionar pessoas e pregar mentira, pregar heresia. E quem são essas igrejas romanas? São os sacerdotes escribas, os doutores da lei, que eram falsos religiosos, mentirosos, maus, invejosos, invejavam Jesus, oprimiram Jesus. Os piores inimigos que Jesus teve quando o Senhor Jesus estava ministrando, pregando, quando o Senhor Jesus estava pregando a sua palavra por 3 anos e meio, quem foram os que mais oprimiram o Senhor Jesus?
quando o Senhor Jesus estava no meio da multidão, os doutores da lei, os escribas, os fariseus, os mentirosos, os fingidos religiosos, os falsos religiosos. Então agora nós vemos agora aí depois vem surgindo, né, a igreja apostólica romana, que nós sabemos que nos séculos passados foi a igreja que mais matou, que mais judiou, que mais fez perseguir os cristãos. Os protestantes foi a igreja apostólica romana. E se nós formos falar aqui, fora que tudo, né, não só oprimiram, matavam, cobravam altos impostos, e aqueles que não conseguiam pagar os seus impostos eram mortos, eram torturados, viam as suas filhas sendo violentadas, a mão do clero, do papal, do papa, ou seja, naquela época. Então era coisa abominável. Então nós vemos aqui, portanto, esses ensinamentos dessas falsas doutrinas, é tudo aberração, tudo contradiz os princípios da palavra do Senhor. Portanto, agora nós temos que falar sobre isso, porque se eu não falar, o próprio Deus vai me cobrar. Por quê? Nós temos que anunciar essa verdade, nós temos que pregar essa verdade. A verdade é quem é Cristo, a verdade é quem é esta palavra, que cura, liberta, transforma vidas e leva o homem e a mulher para o céu. Então nós temos que pregar essa verdade, doa a quem doer, custe a quem custar, porque nós não estamos aqui para fazer a vontade do homem, mas nós estamos aqui para levar o ide do Senhor. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Pregue esta palavra no tempo e fora do tempo. No tempo, quando eles aceitarem esta palavra, e fora do tempo, quando não aceitarem essa palavra. Então nós temos que pregar essa palavra, doa a quem doer, custe o que custar. Por quê? Porque são casas rebeldes, tem coximão nos ouvidos, são filhos de Belial, que muitos deles não querem se converter. Você sabia que a pessoa ela fica oprimida pelos demônios até ela tomar posição na sua vida? Foi isso que eu falei agora. Muitos entram dentro da minha live, já vão entrando pedindo oração. Nem sequer espera a gente pregar a palavra. Sequer querem ouvir a mensagem. Sequer querem ouvir Deus falar. Já vão pedindo, ora para mim, ora por isso, ora pela minha família. No final da live eu sempre oro mesmo por todos, mas eu não paro live para orar por ninguém, eu não paro essa palavra para orar por ninguém, eu só oro depois que a palavra é pregada, depois que eu prego a palavra, faço o apelo, depois eu oro por todos da live. Então, ou seja, as pessoas não querem ouvir Deus falar, é isso que eu citei. A pessoa às vezes, eu tô com um pouco de alergia, gente, no nariz, tô um pouco gripada. Então, diante disso que as pessoas só querem bênção, mas não querem a bênção, o dom da bênção, não querem se converter, não querem mudança, não querem mudar de vidas, não querem se converter, não querem renunciar ao mundo. Isso que eu estava falando, quantas pessoas sabem que são vítimas de bruxaria, são vítimas de macumbaria, sabem que são possessas de demônio, sabem que quem atua na mente dela é o próprio Satanás. Enquanto essas pessoas não quererem se libertar, elas vão ficar sendo aprisionadas por demônios. Elas vão ficar sendo escravizadas por legiões. E uma legião de demônios tem 6.000 demônios. Agora você imagine, uma pessoa que está na prática do pecado, fazendo todo tipo de orgia, está cheia de demônios, cheio de legião, atuando no olhar, na mente, no coração, fazendo ela prostituir, pecar, mentir, na idolatria, nos vícios, fazendo com que essas pessoas sejam escravas do diabo. Então, para você se libertar, primeiramente você tem que ouvir esta palavra, tem que parar para ouvir e tem que aceitar a Jesus, tem que querer se consertar, porque quem sai arrombando tudo, entrando na vida do homem e da mulher para destruir vidas é o Satanás. Pois o meu Deus, o Deus que eu sirvo, o Deus desta palavra, ele é um gentleman, ele é um cavalheiro, ele só entra se você der lugar, ele só atua na tua vida se você der liberdade para ele. Tem pessoas que muitas vezes
não conhece essa palavra, mas quando ouve, algo lhe chama a atenção e ela reconhece que ela precisa dessa palavra, que ela reconhece que precisa desse Deus, ela reconhece que de fato é pecador, ela reconhece que ela precisa se consertar, ela reconhece que precisa de Deus. Portanto, o próprio Jesus nos advertiu: as minhas ovelhas ouve a minha voz. Ou seja, a ovelha do Senhor pode até estar lá no lamaçal do pecado, pode até nunca ter aceitado a Jesus, mas quando ele ouve um louvor, algo toca no coração dele, algo toca na sua mente. Quando ele ouve essa palavra, algo o desperta. Portanto, é a ovelha escolhida do Senhor para serem salvas. Porque você sabia que nem todo mundo é para salvação? Tem pessoas que já nascem para irem para o inferno. Tem pessoas que já nascem para serem escravas de Satanás. Tem pessoas que já nascem para pecar e para servir o diabo. Por isso, sempre eu ando batendo na tecla por esses dias. Vocês que são pais, mães, vocês que têm filhos ou não têm, quem já teve agora não adianta mais chorar pelo leite derramado. Você sabia que para você ser pai, para você ser mãe, primeiramente você tem que orar a Deus: Senhor, me dá filhos que te louvam. Me dá filhos que sejam filhos de Deus. Me dê filhos que venham ser servos do Senhor. Me dê filhos que sejam para a tua glória. Por que muitas pessoas têm filhos aí que são verdadeiros demônios? São filhos que depois de um tempo eles matam o pai, matam a mãe, fazem violência, praticam coisas horríveis com a sociedade, matam pessoas, vai para o mundo da prostituição, vai para o mundo da cachaça, das drogas, cometem crimes hediondos, cometem coisas horríveis. Por quê? Porque foram filhos vindo apenas da carne. Não foram filhos que Deus queria dar para aquele homem ou para aquela mulher ou para aquele casal. São filhos da carne. E muitas das vezes filho da carne vai fazer o quê? Vai fazer os pais sofrer, vai fazer a mãe sofrer, vai fazer a sociedade padecer. Por quê? Porque são filhos da violência, são filhos do pecado, são filhos da carne. Então você que ainda não tem filhos, ore a Deus, fala: Senhor, eu tenho vontade de ser pai. Você, mulher, eu tenho vontade de ser mãe, mas apenas me dê filhos que te adorem. Filhos que sejam filhos do Senhor, escolhidos do Senhor. Não quero filhos que venham me fazer sofrer, fazer outras pessoas sofrerem ou ser criminosos na sociedade. Presta bem atenção, porque eu estou abrindo os olhos de vocês. O que eu estou ensinando aqui para vocês é algo que muitos não têm discernimento, mas o Senhor Deus me deu esse discernimento. Deus me deu essa clareza. Aprenda a orar, buscar de Deus o que é de Deus para a tua vida, o que não é. Aprenda a orar e pedir filhos que sejam filhos de Deus, que vão ser servos do Senhor, que vão ser bênção para a sua vida como pai e mãe, para as outras pessoas em volta, que venha ser bênção para toda a humanidade. Porque se for filho para ser tipo o Lula da vida, tá repreendido, que faz mal, não só faz mal para as pessoas em volta, mas para todas as outras nações. Então temos que ter vigilância, temos que saber, buscar de Deus sabedoria espiritual. A palavra do Senhor nos diz que o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Quando nós entendemos isso, nós vamos ser mais vigilantes. Ah, Senhor, eu sou solteiro, eu sou solteira, eu só quero um marido ou uma esposa que seja para a tua glória, que seja bênção na minha vida e na vida das outras pessoas, que seja bênção para mim, que seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, porque quando você ora pedindo a Deus um casamento de Deus, toda a retaliação do Satanás vai ter que cair por terra. Aprenda a orar, a buscar de Deus em oração. Senhor, eu quero me formar, eu quero ser um médico, mas Senhor, é da tua vontade que eu seja um médico? O Senhor vai me usar para ser um médico, eu vou ser um médico abençoado, eu vou saber fazer as cirurgias, eu vou passar remédios bons para os pacientes, eu só quero ser médico, eu só quero ser um advogado, eu só quero ser um juiz. Se o Senhor
me fizesse uma pessoa boa para mim e para as outras pessoas. Eu quero que a minha profissão te louve, que o meu casamento seja para a tua glória, que o meu filho ou minha filha seja para a tua glória. Aprenda a colocar tudo na presença do Senhor, para que tudo vá bem na tua vida. Isso é muito sério. Agora vamos voltar para a palavra. Diante desta mensagem, visão de João, o texto nos diz que agora João estava aprisionado, recebeu sentença de morte. Recebeu uma das piores sentenças, que era ser prisioneiro na ilha de Pátmos. Essa ilha, meus amados, era afastada da sociedade. Essa ilha era no meio das montanhas e chão adentro. Era um lugar que só tinha pedra. Os prisioneiros tinham que quebrar pedra dia e noite até a sua morte. Quantos aí já assistiram alguns filmes de época que alguns, relatando alguns prisioneiros estão exilados em alguns lugares de pedra, ou estando dentro da prisão com aquelas correntes, carregando um peso ainda, além de estar aprisionado com a corrente, ainda tem aquelas bolas bem pesadas que machuca a carne, e a pessoa tinha que carregar aquilo ali até a sua morte, ficava todo machucado, e ainda quebrar pedra o dia inteiro. Mas como que Deus permitiu? O seu apóstolo João era um dos apóstolos que mais amou o Senhor, que amava o Senhor Jesus. Como que Deus permitiu? Muitas vezes Deus assim permite nós irmos não só para o deserto, não só para o vale, mas lá no abismo da profundeza. Muitas vezes o Senhor permite não para nos matar, mas para forjar o nosso caráter, para forjar a nossa conduta diante de Deus e para também cumprir também o propósito dele na terra. Portanto, Deus permitiu que o apóstolo João recebesse essa sentença, fosse aprisionado ali nessa ilha de Pátmos, porque o Senhor tinha algo maior para ele. E o que o Senhor revelara a João, Deus não revelou para nenhum dos seus discípulos, nem tampouco para o apóstolo Paulo, que foi um dos discípulos mais poderosos, digamos assim, abaixo de Jesus, foi um dos maiores discípulos que teve, foi o apóstolo Paulo. Mas para João, o ministério era diferente, a chamada era diferente. Nós temos que discernir e entender o que Deus tem comigo e com você, o propósito que Deus tem na nossa vida, a chamada de Deus na nossa vida. Nós temos que entender em qual área, em qual posição que o Senhor Deus quer nos colocar. Tem pessoas que têm a chamada para ser pastor, mas só tem um ou outro dom. Mas tem pessoas que têm todos os dons. Deus dá o dom da palavra, o dom do louvor, o dom da oração, o dom da visão, o dom da interpretação da visão, o dom de sonhos, o dom de discernimento de sonhos, o dom de línguas, o dom de maravilhas, o dom de cura, o dom de expulsar demônios, o dom do Espírito Santo. Mas tem uns que tem só um ou outro, uns Deus já dá deliberadamente, sem a pessoa pedir, por causa da chamada. Eu tenho, isso para honra e glória do Senhor, Deus me deu dons espirituais que eu nunca sabia nem o que era. Eu nunca orei, nunca pedi. Por quê? Porque eu era apenas uma criança. Com 8 anos, de 7 para 8 anos, o Senhor me deu o dom de visão. Eu era apenas uma criança, brincando com os meus amiguinhos na rua de Bete, debaixo de um sol escaldante, por volta das 3 horas da tarde. Eu lá brincando de Bete, Deus deu a visão espiritual, abriu os meus olhos espiritual e fez eu olhar para o céu. Um sol terrível, lá no interior do estado de Goiás, cidade de Niquelândia. Deus me deu o dom, eu tinha apenas de 7 para 8 anos de idade, o Senhor me deu letras de fogo. Eu olhava para o céu, diante do sol, eu via letras gigantes, escrito, Jesus está voltando. As letras eram grandes e brilhava. Eu pedi esse dom? Não. Nem sabia o que era isso direito, nem sabia, porque eu era uma criança. Não sabia discernir nem entre a mão direita com a mão esquerda, eu era uma criança. Pois foi nessa idade que eu tive a primeira experiência com Deus.
A primeira experiência que Deus já me deu, já foi me dando dom de visão, dom de libertação. Quando foi à noite, recebi o dom de libertação. Recebi esse dom, vendo essas letras de fogo no céu, escrito Jesus está voltando. Ficou das 3 horas da tarde até o pôr do sol, até o sol se pôr. Quando foi à noite, fui dormir, tô dormindo. Acordei, quando eu acordei, um demônio em cima de mim, em cima da minha barriga. E esse demônio era uma velha, Maria Mulambo, uma velha, uma bruxa, algo assustador. E quando eu olhava para aquela velha, aquele monstro em cima de mim, eu queria gritar aos meus irmãos que dormiam comigo no quarto, mas eu não conseguia, eles não me ouviam e a minha voz não saía. Então o Senhor falou comigo, lembra de mim, o Senhor. E eu fui e pensei, Jesus, só pensei em Jesus. Quando eu olhei, o demônio já tinha saído. Por quê? Ou seja, a autoridade, naquela hora o Senhor já estava me dando dom de libertação, porque eu só pensei em Jesus, o demônio saiu. Por quê? Eu escolhi? Não. Então nós temos que ter esse discernimento. Uns Deus vai dotar de dons espirituais, outros não vão ser. Meus amados, vão entrando, curtindo e compartilhando. Se vocês não curtir, não compartilhar, o próprio TikTok ele trava a live. Então vão entrando, vão curtindo, vão compartilhando, vão dando tap na telinha para que a live seja divulgada. Então, diante disso agora, o texto vai nos falar que João estava ali aprisionado na ilha de Patmos. João agora estava preso. E diante dessa prisão, João ele não perdeu o temor do Senhor. Ele não perdeu a comunhão com Deus. Ele sabia que estava ali, porque ele estava anunciando essa palavra, e o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo, vós também vencerá. Se perseguiram, a mim também vão perseguir vocês. Se me caluniaram, se me humilhar, também vão humilhar vocês. Então estejais preparados, alicerçado, Efésios 6, alicerçado com as armaduras de Deus, para permanecer firmes no dia mau. Então João agora estava passando por esse dia mau, esse dia que ninguém quer passar por ele. Então agora João, aprisionado ali na ilha de Patmos, ele disse, eu João, que também sou vosso irmão, companheiro na aflição, no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus. Ele tinha total ciência que ele estava aprisionado ali por causa desta palavra que ele pregava e que ele anunciava. Pelo testemunho de Jesus Cristo. Ele disse, eu fui arrebatado no Espírito. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Então o Senhor Deus arrebatou João ali dentro da prisão, dentro ali daquela ilha terrível, ilha de Patmos, uma ilha que era apenas pedra, que era apenas sofrimento e escassez. Eu fui arrebatado e ouvi detrás de mim uma grande voz como de uma trombeta. Então ele foi arrebatado, no que ele foi arrebatado, ele ouviu a grande voz como de uma trombeta, que dizia, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o primeiro, o derradeiro, o que vês e escreve no livro, envia o que vê e escreve no livro, envia às 7 igrejas que estão na Ásia. Então ele ouviu agora uma grande voz, como a voz de uma trombeta, que dizia, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o primeiro e o derradeiro. E quem era essa voz? Quem era que falava com João? Quem era o dono dessa grande voz, que era tão grande, que era semelhante à voz de uma trombeta? E ele disse, essa voz disse para João, o que vês agora que eu vou te mostrar, escreve um livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. Então agora João se vê diante de uma visão, de uma voz
tremenda, terrível, falando com ele, que era a voz como de uma trombeta, voz de uma trombeta, dizendo: eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E quem é o dono dessa voz? O dono dessa voz se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Nazareno, Jesus Cristo, o Salvador, Jesus Cristo, o Santo dos Santos, Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Jesus Cristo, o Salvador, o Libertador, o Príncipe da Paz, Jesus Cristo, o Leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, o Santo dos Santos, Jesus Cristo, a estrela da manhã. Ele ouvia a voz do grande Deus. E agora João, vendo ali essa visão, foi arrebatado, ouvindo aquela voz. João agora começa a escrever toda a visão, tudo aquilo que do Senhor Deus queria falar com as suas igrejas. E as igrejas eram a igreja de Éfeso, a Esmirna, a Pergamo, e a Tiátira, e a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Então agora João diz: eis que eu virei-me para ver a voz que falava comigo. Olha que coisa gloriosa. Que revelação mais poderosa. Virei-me para ver a voz que falava comigo. E virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve. Os seus olhos eram como chamas de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Olha só a visão poderosa, a visão gloriosa, a visão tremenda que João estava vendo. João agora estava vendo a visão do Filho de Deus, a visão do Senhor Jesus, que era semelhante ao Filho do Homem, vestido de pés com roupa comprida, cingido pelos peitos como cinto de ouro. Os seus cabelos eram brancos como a lã, como a neve. Os seus olhos eram como chama de fogo. A palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor é como chama de fogo, contemplando os bons e os maus na face da terra. Vocês que estão entrando aí, meus amados, vão entrando, curtindo e compartilhando. Compartilha para que o TikTok não trave a live, por favor. Os seus cabelos eram brancos, né? Os seus pés eram semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha de fogo, e a sua voz como a voz de muitas águas. Olha só que voz gloriosa, que voz poderosa, que voz tremenda. Essa voz era a voz do meu Senhor, essa voz era a voz do meu Jesus, essa voz era a voz do Salvador, essa voz era a voz do Senhor Jesus, que sempre foi e sempre será. Essa voz é a voz do que é o Alfa e o Ômega, do primeiro e do derradeiro. Essa voz é a voz do Salvador. Então, diante dessa revelação, dessa visão tão poderosa, tão gloriosa, João agora se viu, né, arrebatado em espírito. Ele escreveu tudo aquilo que esse homem, semelhante ao Filho do Homem, relatava para ele, e ali ele começa a escrever. Os cabelos do Senhor Jesus eram brancos como a mais branca lã. Os seus pés eram semelhantes ao latão reluzente. Onde ele passava era pés de fogo. Era como se tivesse saído de uma fornalha. O seu vestido era comprido. No seu peito tinha um cinto de ouro, uma faixa de ouro.
Então ele era semelhante ao Filho de Deus. Ele era Deus. Então, diante agora, João agora, ao ver essa visão, ele tinha, a visão era mais profunda. Ele quem? Jesus, ele tinha na sua destra 7 estrelas. Da sua boca saía como uma espada de 2 gumes, como uma espada de 2 fios, e o seu rosto era semelhante ao sol, quando na sua força resplandece. E eu, João, diante daquela visão, caí de joelhos, caí aos seus pés como morto. A visão foi tão gloriosa porque nós, quando o Senhor nos dá uma visão, uma revelação de Deus, a nossa carne como seres humanos não suporta. Eu mesmo, quando o Senhor, Deus me dá visão em sonho de algo, ou visão ao olho nu, quando Ele quer me mostrar algo, a minha carne treme, a minha carne dói. Dá a impressão que você está morrendo. Por quê? Porque a glória de Deus, o homem não suporta o poder da glória de Deus, que é algo tremendo, ainda mais diante de uma visão tão gloriosa, tão poderosa quanto Deus estava dando ao apóstolo João, a João. Então, diante desta visão, João disse que ele caiu com seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra. Disse-me, não temas. Ele pôs sobre mim a tua destra, que é a mão dele. A mão de quem? Do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus disse para João, não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo, para todo sempre, amém. E tenho a chave da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O ministério das 7 estrelas, que vês na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os castiçais de ouro que viste são as igrejas. Ou seja, então agora Deus estava falando com João, dando a ele aquele discernimento das estrelas das 7 estrelas que ele estava vendo, e também dos 7 castiçais de ouro que ele estava vendo. E agora João começa a ter a primeira visão, a primeira revelação, que era a primeira carta. É intitulada, essa primeira carta, ela era voltada, embasada, intitulada para a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja poderosa. A cidade de Éfeso era uma igreja, a cidade de Éfeso era uma cidade muito rica, era uma cidade de uma grande população, mas era uma cidade idólatra, era uma cidade mística, era uma cidade considerada as 7 maravilhas, porque vinha gente de longe para ali assistir o templo da deusa Diana. Portanto, os éfesos eram idólatras, e os que vinham de fora também para conhecer o templo da deusa Diana eram idólatras. Portanto, a cidade era pagã. Existia um espírito de paganismo, existia um espírito de idolatria que atuava dentro da cidade de Éfeso. Mas ali o apóstolo Paulo ficou alguns anos pregando, ficou 3 anos pregando, evangelizando a cidade de Éfeso ali, o qual ele ganhou algumas almas para o Senhor. Ele ganhou muitas almas até para o Senhor. E agora essa igreja, o qual tinha aceitado a Cristo, estava vivendo na sã doutrina da palavra, estava vivendo conforme a vontade do Senhor. Era uma igreja que não aceitava a idolatria, era uma igreja que não aceitava o pecado, era uma igreja que estava no centro da vontade do Senhor. Portanto, era uma igreja que estava de fato vivendo uma santidade, mas também
agora Deus mostrara que ela não só se intitulava poderosa diante dos pagãos, dos demais povos ali da cidade, portanto eles estavam se sentindo grande, eles estavam se sentindo como se fossem melhores do que todos. E Deus não nos fez, eu e você, para sermos soberbos, arrogantes com ninguém. O Senhor salva vidas. O Senhor levanta homens e mulheres para ser mansos e humildes e prudentes. O Senhor levanta homens e mulheres para serem humildes, porque o que vem de nós, o que está em nós não nos pertence, mas pertence ao Senhor Jesus. A voz, os dons, o dom da palavra, o dom do conhecimento, isso não vem de nós, não cabe a nós, mas pertence a Deus. Nós, como servos, nós recebemos a chamada, os dons espirituais. O Senhor prepara, nos leva ali o vaso dele, passa nós pela olaria, nós vamos ser provados, amassados, moídos, e nós vamos ser preparados para estarmos como vasos do Senhor, não para nos vangloriar, mas para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o nome dele seja exaltado, para que vidas venham se prostrar diante dele, porque tudo é por ele e para ele são todas as coisas. Nada acontece se não for da permissão de Deus. Então Deus levanta homens e mulheres para serem instrumentos dele na face da terra, servindo a Deus com humildade, com mansidão, com temperança, com amor, com longanimidade, com prudência, com vigilância, com obediência, com mansidão, com humildade. Porque o que está em nós não nos pertence. O que está em nós pertence ao Senhor. Nós pertencemos a Ele, mas o que está em nós pertence somente a Deus. Mas nós, seres humanos, nós pertencemos ao Senhor. Mas o que está em nós, que é a terceira pessoa, que é o Espírito Santo, que habita na vida do homem de Deus, ele que é o Senhor de todas as coisas. Nós somos apenas instrumento, vaso, quer queira o Senhor nos use ou não. Por quê? Porque nós somos instrumento. Então o vaso ele é usado quando o oleiro quer. O vaso só é usado quando o oleiro quer usar aquele vaso. Portanto, o vaso vem da parte de Deus, a unção, o óleo, o azeite sendo derramado, onde nós ali vamos nos revestir do óleo, do azeite, da unção, do poder de Deus, para que quando Ele quiser nos usar, nós vamos estar transbordando. Transbordando o quê? A presença. Transbordando o quê? A graça. Transbordando o quê? O amor. Transbordando o quê? A palavra. Transbordando o quê? A autoridade do Senhor, para que Ele venha nos usar quando Ele quer e quando Ele quiser. Então, diante disso agora, o anjo do Senhor, o anjo do Senhor escreve a primeira carta à igreja de Éfeso. Portanto, ele quis dizer o seguinte: a igreja, ela está vivendo a vida com Deus, mas ela ainda precisa de conserto, ela ainda precisa mudar, ela ainda precisa descer na olaria por causa da humildade, precisa ser humilde. Não é porque eles não vivem no pecado, não é porque eles não andam no pecado, que eles vão menosprezar os que estão no mundo. Não, o Senhor nos chamou para que nós venhamos ganhar almas para Ele, para que nós venhamos ser instrumentos na mão dEle. Então, o anjo do Senhor escreveu da seguinte forma para a igreja de Éfeso: conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, que não podes sofrer os maus, puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, tu os achaste mentirosos. Ou seja, a igreja de Éfeso, ela tinha essa graça, ela não aceitava, ela entendia que era falso profeta, ela entendia que muitos estavam mentindo, então elas não aceitavam mentira dentro da igreja, ela não aceitava ninguém que praticar nenhum pecado dentro da casa do Senhor. Então o anjo vai dizer o seguinte: e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Estava perseverante. Porém, tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Ou seja, está fazendo tudo certo aos olhos
do homem, mas aos meus olhos não. Vocês estão estão fugindo do pecado, não está deixando o pecado entrar dentro da igreja, vocês estão pregando, vocês estão amando o próximo, vocês estão me adorando, vocês estão dizimando, ofertando, vocês estão participando de todos os cultos, vocês não aceitam falsos mestres, falsos profetas, vocês estão conforme a vontade do Senhor. Só que tem um porém. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Que primeiro amor é esse que o anjo quis passar para a igreja de Éfeso? Ou seja, eles estavam dentro da palavra, mas não estavam vivendo o primeiro amor. Que primeiro amor é esse? Aquele primeiro amor que nós temos. Nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. O primeiro amor é aquele primeiro amor que quando nós aceitamos a Cristo, nós só queremos Deus, nós só queremos ouvir Deus, nós só queremos ouvir mensagem de Deus, nós só queremos estar na igreja louvando, cantando, e a gente tem amor pela igreja, pelos irmãos. Os irmãos de Éfeso já não estavam mais assim. Os irmãos de Éfeso já estavam mais frios, no sentido, estavam vivendo a santidade, mas estavam longe do Senhor. Por quê? Porque deixou o primeiro amor. O primeiro amor, por isso que o Senhor sempre o Espírito Santo faz nós nos lembrar do primeiro amor, aquele primeiro amor que nós amamos a Deus acima de todas as coisas, o primeiro amor de nós queremos ouvir a mensagem do Senhor, ouvir os irmãos louvarem, louvar junto, ler essa palavra, estar em comunhão. Esse primeiro amor já tinha sido apagado da igreja de Éfeso. Portanto, agora Deus envia o anjo dele para corrigir, para exortar a igreja de Éfeso, dizendo: lembra-te, pois, de onde caíste, e te arrependa-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei, e te tirarei do seu lugar, do teu castiçal, se não te arrependeres. Então o Senhor colocou ali uma sentença que enquanto eles não voltassem ao primeiro amor, enquanto eles não voltassem a praticar as primeiras obras, enquanto eles não se arrependessem da soberba, da arrogância que tinha entrado no seu coração, e se voltasse para Cristo, e se voltasse para o primeiro amor, porque o primeiro amor, nós somos humildes, nós somos mansos, nós somos prudentes, nós somos amorosos, nós queremos amar o próximo, nós queremos ganhar almas para o Senhor. Portanto, a igreja de Éfeso estava em pecado sobre essa revelação agora vindo ali da parte do Senhor para João relatar à igreja de Éfeso. E ele continuou dizendo o anjo do Senhor continuou dizendo: tens, porém, isto, que odeia as obras de Nicolaítas, os quais eu também odeio. O que é obras de Nicolaítas? Eu vou falar com vocês agora, que nem eu sabia, mas o Senhor é tão lindo que o Senhor me revelou. Eu fiquei pensando: Nicolaítas, o que é isso? É um profeta? É um falso profeta? É um mentiroso? O Nicolaítas é o Deus desse século. Os Nicolaítas as ações do diabo sobre o mundo. Os Nicolaítas são o liberalismo que o mundo prega, que tudo pode, tudo é permitido, o que importa é nós sermos felizes, o que importa é nós satisfazer a nossa carne, as nossas vontades. Esses são os Nicolaítas. Eu quero falar com bem clareza com vocês aqui. E o próprio Deus disse que os Nicolaítas, que o próprio Deus disse: eu também odeio as obras dos Nicolaítas. E quem são esses Nicolaítas? Toda espécie de carnalidade é odiosa aos olhos de Deus, pois é contrária à sua natureza santa e justa. Os Nicolaítas, embora professassem a fé em Jesus, seguiam os ensinamentos de um certo Nicolau. Ele transmitia a falsa doutrina de que tudo era permitido, como se os pecados cometidos no corpo não pudessem afetar o espírito. Por isso, eles tentavam conciliar as obras da carne com o fruto do espírito, como se isso fosse possível. As doutrinas dos Nicolaítas introduziram a imoralidade e a libertinagem nas igrejas e no mundo.
Por isso se assemelhavam-se às doutrinas de Balaão, que ensinava as pessoas a cometerem alimentos sacrificados aos ídolos e praticarem todo tipo de prostituição. Então, quem vive na prática dos ensinamentos das obras de nicolaítas, que serve ao seu Deus, que é Nicolau, que é o próprio demônio, que o diabo, ele fala o quê? Ele prega o quê? Que tudo pode. Isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui não vai te prejudicar em nada. Você tem que viver a sua vida. Então, quero te dizer que está repreendido todas as obras de nicolaítas, de todos os falsos profetas que se assemelham a Nicolau, a Balaão, todo o espírito de pregadores profanos, perversos, diabólicos, que pregam mentira, mentem, vão para o inferno e ainda levam outras pessoas para irem para o inferno. E quem são esses Nicolaus? E quem são esses Balaãos? Os falsos profetas, os falsos mentirosos, os sacerdotes, intitulado dentro ali da seita católica, os demônios, os sacerdotes satânicos, satanistas, as falsas religiões diabólicas, que tem como seu pai Maomé, Buda, Baal, que atua até hoje. Sabe que Baal atua até hoje lá no Paquistão? Se Jesus eu vi agora, alguns já se reconciliam, alguns aceitando a Cristo, eles queimando a estátua em pleno século 21, a estátua de Baal. Olha só. Baal, nós vimos falando desse demônio desde dos primórdios, desde o início da Bíblia, desde o Velho Testamento, e até hoje tem lá no Paquistão, aqueles países lá, eles adoram a Baal, eles adoram a Maomé, eles adoram a um Deus Maloque, que é um Deus voltado para destruir as crianças. Por que esses países, Paquistão e tudo, o Deus deles é a religião que o próprio homem, onde ali dentro da religião do homem está entronado o trono de Satanás, fazendo esses homens se intitularem superiores às mulheres, se intitularem deuses, se intitular que eles são mais do que todo mundo, se intitular achando eles que essa religião diabólica é a religião que eles pregam que vai dominar o mundo. Eu quero te dizer que em nome do Senhor dos Exércitos, todo espírito de Baal, de islamismo, seita do diabo, está repreendido da nossa nação e nas demais nações que eles estão entrando, nos Estados Unidos, entrando na Europa, entrando em vários outros países, alegando que vai acabar com o cristianismo. Então, quando você vê esse tipo de heresia, esse tipo de coisas diabólicas, você pode saber que ali é o demônio, que ali é o diabo que está falando na boca daquelas pessoas. Porque o cristianismo, eles querem acabar com o quê? Cristianismo. Quer acabar com o evangelho, achando eles que podem acabar. Eu quero dizer quem é o demônio, que é o inferno, para tentar impedir o agir de Deus e essa palavra de ser pregada, essa palavra de ser anunciada. Eu quero ver quem é o demônio para tentar impedir de vidas serem libertas pelo sangue de Jesus, porque Jesus morreu naquela cruz do Calvário para salvar a mim e a você e salvar toda a humanidade. Esse Jesus que o mundo odeia, que o mundo despreza, ele tem poder no céu, no mar, na terra e manda até no inferno. Todos os demônios têm que se sujeitar diante desse grande nome, que é o nome sobre todos os nomes. Não existe um nome mais poderoso, mais glorioso, mais grande, mais lindo, mais poderoso do que o nome de Jesus Cristo. O nome dele está sobre todos os nomes. Ele veio para desfazer as obras do diabo. Por que nós temos que pregar essa palavra no tempo e fora do tempo? Justamente para jogar por terra essas doutrinas satanistas que usam homens, que dão legalidade a ele, que usam esses demônios que usam homens para tentar
implantar na mente dos homens e das mulheres que existe um Deus de pedra, que existe um Deus de pau, que existe um Deus que é o Deus do sol, da lua, não sei o que, está repreendido. Deus veio, meu Senhor Jesus, ele pagou um alto preço, não para nós sermos escravos do diabo, mas ele pagou um alto preço na cruz do Calvário para eu e você sermos salvos, serem libertos por esta palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando nós conhecemos esta palavra, quando nós ouvimos esta palavra, nós somos libertos, cadeias espirituais da maldade caem por terra, legiões são destruídos, legiões são queimados pelo poder que há no sangue de Jesus. Outrora, agora eu trouxe várias mensagens sobre Efésios 6, 10 a seguir, que fala das armaduras, fala dos principados, das potestades, fala das mansões, das hostes espirituais. Nós temos que entender que a nossa luta, igreja do Senhor, não é contra a carne, nem tampouco contra o sangue, mas a nossa luta, ela é contra os principados, contra as potestades, contra os demônios. A nossa luta, ela é espiritual, a nossa guerra é espiritual, a nossa luta é contra Satanás. Então, diante agora desta palavra, o anjo do Senhor se volta para a segunda carta, que é a igreja de Esmirna. Nós estamos aqui, vocês que estão entrando agora, nós estamos pregando sobre as 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia, a visão que Deus deu a João. Lá no livro de Apocalipse, a paz do Senhor, vocês que estão entrando, e Deus abençoe vocês. Então nós estamos pregando aqui agora, sobre o livro de Apocalipse, as 7 igrejas as 7 igrejas da Ásia, e a visão, o qual Deus deu ao apóstolo João. Então nós estamos agora na segunda carta, que é a igreja de Esmirna. Esmirna era uma cidade das mais poderosas da Ásia Menor, devido ao seu forte comércio. Embora a igreja cristã estava localizada, fosse pobre materialmente, ou seja, a igreja do Senhor, ela era pobre ali dentro da cidade de Esmirna, que era muito rica no comércio, ali existiam muitos homens ricos ali, mas a igreja, ela era pobre no material. A igreja era quem? A igreja era aquele povo que tinha aceitado a Cristo. No meio do povo ali, a igreja está... Glória a Deus. Amém, amada. Ora mesmo, interceda mesmo, porque a mensagem que eu estou pregando aqui é uma mensagem poderosa, que abala não só a estrutura humana, como destrona o trono do inferno. Porque essa mensagem aqui é para curar, é para libertar vidas, é para transformar vidas. Então agora a igreja de Esmirna se encontrava ali dentro dessa cidade de Esmirna, que era uma cidade rica, poderosa, mas a igreja de Esmirna, os crentes estavam vivendo, sofrendo algumas situações. Então o anjo do Senhor disse: conheço. Ao anjo do Senhor escreve a igreja de Esmirna. Diz: o primeiro e o último que foi morto reviveu. Conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus não são, mas são sinagoga de Satanás. Ou seja, a igreja de Esmirna estava agora ali sendo cercada nela habitava o trono de Satanás. Ou seja, não temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós à prisão, para que sejais tentados por ele, e tereis uma aflição. Ou seja, a carta que o anjo escrevia a Esmirna estava dizendo: Satanás está cirandando em volta da igreja, tentando lançar muitos na prisão. E agora o anjo do Senhor escreve à igreja dizendo que era para vocês agora se revestir das armaduras, buscar o Senhor e se preparar, porque o diabo está usando as autoridades para adentrar dentro da igreja e levarem vocês presos. Muitos serão atribulados, muitos fiéis
iriam passar pela morte. Muitos fiéis agora iriam ser jogados na prisão. Muitos fiéis agora iriam ser torturados. Muitos fiéis agora iriam sofrer. E agora o anjo do Senhor escreve dizendo: ser fiel diante dessa perseguição até a morte, igreja de Esmirna. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Permaneça fiel, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio às provas, mesmo em meio às perseguições, os ataques de Satanás. Permaneça na fidelidade, porque se mesmo que alguns morram, eu darei a coroa da vida, a vida eterna. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida eterna. É isso que nós, servos de Deus, temos que ser fiéis até a morte, para que nós venhamos alcançar a coroa da vida eterna, receber a coroa da vida eterna. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está falando. Essa foi a segunda carta. A igreja de Esmirna apresentava tantas obras como a igreja de Éfeso. No entanto, havia qualidade